Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para fazer um pequeno estudo com os irmãos em cima de um texto escrito pela irmã Ellen Barreto Mancebo. Ela é bacharel em teologia, professora de hebraico e membro da Segunda Igreja Batista de Itaipu, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela escreveu um texto chamado O Túmulo Vazio. E é sobre isso que nós vamos discorrer hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos entender a importância do túmulo vazio. Que a gente possa querer o tempo todo que não há nada e ninguém lá mais naquele túmulo, porque Tu estás conosco todos os dias. E se formos obedientes, estarás conosco em todas as ações que fizermos. Então, Senhor, ensina-nos, perdoa-nos, em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então, olha, hoje é Páscoa, então feliz Páscoa para o irmão. Jesus ressuscitou, sim, verdadeiramente ressuscitou. É um dia que nós cristãos realmente nos alegramos muito. E, logicamente, eu não podia deixar de falar sobre o coelhinho da Páscoa e o chocolate, né, o ovo de chocolate. Então, é só um preâmbulo, aí não tô falando nada aqui que é pecado, que não pode, que não é nada disso que eu tô falando. Eu só quero contar para os irmãos, aqueles que não sabem, como é que surgiu essa história e para que os irmãos possam ressignificar essa questão do ovo da Páscoa, do coelho da Páscoa, para seus filhos, netos, enfim, crianças, para que eles entendam que a Páscoa não é dia de ganhar chocolate. Você vai dar sim, não tem problema, eu entendo que não. Mas você tem que explicar o que é a Páscoa, né? O que nós comemoramos na Páscoa. Então, a Páscoa é o nascimento de Jesus. E a questão do ovo de Páscoa, essa questão começou muito anterior ao nascimento de Jesus Cristo. Os antigos, que eram de uma religião pagã, que tinham outros deuses, eles comemoravam o equinócio. O equinócio é quando o Sol cruza o equador celeste. No instante em que ele cruza, as duas partes do hemisfério da Terra elas ficam iluminadas no mesmo instante pelo Sol. E isso é uma coisa rara de acontecer, ela só acontece 2 vezes por ano, que é 21 de março e setembro. Então, assim, o solstício e o equinócio, eles eram festas comemoradas por essas pessoas, esses povos pagãos. E eles presenteavam ovos de galinha coloridos, eles pintavam, eles enfeitavam, porque eles criam que era força, vitalidade, fertilidade. Inclusive, eles escondiam ovos na terra, para quê? Para que a terra fosse fértil na hora da colheita. E com o passar dos anos, os egípcios também tinham como símbolo o coelho, né? O coelho já era um símbolo de fertilidade, já que ele se reproduz muito. Então, era um símbolo que trazia esperança. Então, tanto o coelho quanto o ovo, eles eram presenteados por este motivo, né? Era um símbolo de vitalidade, força e fertilidade. Obviamente que com o passar dos anos, só no século XVIII é que acabou se unindo a Páscoa a essas tradições. Por quê? Porque geralmente a Páscoa cai em março, né, perto do equinócio. Então eles acabaram juntando e assim, um pessoal da cozinha das patisseries francesa resolveram então fazer os ovos de chocolate. Então é importante que você saiba a origem do ovo da Páscoa, a origem do coelhinho da Páscoa, para que você possa explicar para as pessoas que realmente não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Assim como o Papai Noel não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, nem o coelho, nem o ovo, tem a ver com a Páscoa, até porque coelho não bota ovo, né? Mas então, irmãos, não vamos perder a oportunidade de falar o que representa a Páscoa e de falar de Jesus, tá bom? Da ressurreição dele.
Bom, nosso texto bíblico de hoje está em Mateus 28, de 1 a 20. E, na verdade, é o capítulo 28 todinho de Mateus, né? Que vai falar sobre a ressurreição. Então, depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou, que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam ao caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma grande reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Então, os 11 discípulos partiram para Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram e alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Que passagem maravilhosa, né, irmãos? Oh, glória, aleluia, que Jesus Cristo ressuscitou. É o grande motivo de nós termos essa grande família, essa maravilhosa família, fazer parte da família de Deus, né? Bom, Ellen Mancebo escolheu o versículo 6 para ser o versículo-chave que diz: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Bem, a Páscoa é para nós a maior celebração. Que melhor motivo a gente teria para nos alegrar do que a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não tem, né, gente? Não tem motivo maior. É nisso que baseia toda a nossa fé. Que ele não está morto, ele está vivo, ele está conosco, ele cuida, acolhe, ampara, ele nos ouve, nos perdoa. Isso é maravilhoso. E hoje é domingo de Páscoa. Ai, que maravilha! Hoje é domingo de Páscoa. Muitos corações, no entanto, estão tristes, seja pelo luto ou por outros motivos, né? É impossível a gente passar por uma pandemia como essa, há mais de 2 anos, vidas sendo ceifadas e não haverem corações em luto, né? Lógico, tem muita gente muito triste. Mas aí o que a gente fala, né? O que a gente pode levar para um coração triste, para um coração abatido? O que pode trazer alegria para um coração desse? Só essa verdade é o suficiente. O túmulo de Jesus está vazio.
Esse é um motivo para a gente se alegrar, a despeito de todo o sofrimento que a gente possa passar. A pedra foi removida e Jesus não está mais ali. A morte não é a promessa, a ressurreição é a promessa. Como está lá em João 11:25, que diz assim, ó. Cadê? 11:25. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Então Jesus Cristo é a vida, é a porta, é a água, é aquilo que nos leva para junto do Pai. Todo local vazio tem eco. A ressurreição de Jesus, ó, até hoje, ela ecoa com uma voz poderosa que ultrapassa o tempo, o espaço, mexe com os nossos corações, com as mentes das pessoas que não acreditam, dá sentido e esperança à nossa existência e está acima de toda proposta que ofereça ao homem outro destino. Não tem nada mais importante do que a ressurreição. Ela ecoa por milênios, ela ecoa por todo o tempo, por toda a vida, por todo lugar. É a certeza que Jesus Cristo ressuscitou. Mas a ressurreição também vai confrontar a gente, né? Não é bagunçado assim. Só ressuscita quem passa pela cruz. Não dá para pular a cruz. Nós temos que olhar para Jesus Cristo na cruz. Não tem outro caminho. Não tem outro evangelho, não tem outro salvador. Jesus Cristo é o único. Só ele deu a vida por nós naquela cruz. Hoje, irmãos, é tempo de celebrar. É domingo de Páscoa. Hoje é domingo, é o dia da gente estar aos pés de Jesus Cristo, nosso Salvador, de ficar ali, pertinho de Jesus, ó, até que os nossos corações o adorem realmente, como Jesus nos ensinou, em espírito e em verdade. Até que a alegria e a esperança sejam renovadas pela certeza da nossa ressurreição. Por mais que você possa estar passando momentos tristes, por mais que você tenha perdido pessoas amadas, por mais que você esteja passando por dificuldades na sua vida, irmão, celebre o dia de hoje, é o dia de Páscoa, é o dia que nós comemoramos que Jesus ressuscitou. Esta verdade ecoa por todo o canto, desde o momento que Jesus Cristo deu a vida por nós. A gente também tem que lembrar da promessa que ele fez, que vai estar com a gente, ó, todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você não acreditar nisso, vai ser um domingo como outro domingo qualquer, um domingo de Páscoa com ovo de chocolate, com coelhinho, mas sem Jesus Cristo, sem o cheiro suave da presença de Jesus. No entanto, se você não tiver Jesus no domingo de Páscoa, o cheiro que vai exalar esse domingo é o cheiro da morte, porque não haverá ressurreição. Então, meu irmão, se você crê em Jesus Cristo, celebre a sua vida. Ele está entre nós. E se você ainda não disse com a sua boca, não confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, hoje é um excelente dia para fazer isso. Não deixa para amanhã não, tá bom? Faça isso agora. Bom, meus irmãos, nosso manancial termina assim, né? A morte não é uma promessa, a ressurreição sim, ok? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero lembrar os irmãos também que agora em 2022 você deve lembrar, ó, pôr na sua cabeça. Creia que os que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas. E lógico, lembrar que são todos os dias que o túmulo está vazio. Termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão, e desejo a cada um de vocês uma excelente Páscoa.